Pai eterno, no nome do teu precioso Filho Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nós esperamos com tanta ansiedade, nosso Senhor da glória, a Ele seja o louvor nessa reunião, que a sua doce presença possa ser experimentada por nós nessa reunião da palavra. Ó Senhor, aquece o nosso coração com a tua presença, aquece o nosso coração com o teu falar. Queremos sentir a tua doce voz como a voz do bom pastor, que nos conduz a passos verdejantes, às águas tranquilas. Só tu pode nos guiar. Queremos ouvir tua voz mansa, suave e também penetrante. Fala poderosamente a nós. Te rogamos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 6. Esta é a 38ª lição do nosso estudo. Vamos ler o versículo 12. Depois de um tempo examinando esse versículo 11, agora vamos dar um passo nesse versículo 12. 1 Timóteo 6,12 diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Graças ao nosso Senhor. Esta é a porção que nos envolve, esta é a porção que nos toca nesta noite. Então, meus irmãos, irmãs, eu creio que em algumas oportunidades nós vamos estudar este versículo, especialmente essa frase: combate o bom combate da fé. O que eu quero que vocês notem aqui em primeiro lugar é o termo fé, porque nós, naturalmente falando, no sentido espiritual, nós restringimos esta palavra unicamente a duas coisas: a nossa salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou então nós associamos a fé às nossas necessidades, quando temos que pedir a Deus, ou uma situação de enfermidade, de luta, de tribulação, nós buscamos na fé a ferramenta que necessitamos para adquirir de Deus a resposta, a cura, a libertação, seja o que for. Mas observe, o perigo é que esse tipo de fé, ela pode se tornar algo meramente religioso. Por isso eu chamo a atenção de vocês. Ele diz: combate o combate da fé. Aqui você vai perceber que a fé é algo que vai muito mais além. Fé não apenas como uma ferramenta para que nós alcancemos algo, seja quanto à nossa salvação, ou mesmo seja algum benefício para a nossa vida. Porque o perigo disso, como já lhes disse, é ela se tornar apenas algo meramente religioso. E aí nós começamos a viver uma vida de fé no sentido religioso. É uma fé que torna Deus um ser utilitário. É como se ela fosse uma chave que liga e desliga. Isso não é verdade. Aqui vocês vão ver que Paulo fala da fé como uma batalha, ou fé que envolve uma batalha. Se lembra que Judas fala de uma fé, que uma vez batalharmos por uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, queridos irmãos, irmãs, preste atenção em detalhes aqui, porque aqui você não pode pensar na fé no aspecto objetivo. Ora, o que quer dizer a fé no aspecto objetivo? Porque a fé, ela tem esses dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. Como na vida cristã, nós vamos nos deparar sempre com o aspecto objetivo das coisas e o aspecto subjetivo. Então, o que significa o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo da fé? Quando a Bíblia
nos mostra esse aspecto, ou quando você estuda algum aspecto da vida cristã no sentido objetivo, você vê isso do ponto de vista da doutrina. É como a cruz. Quando você mostra o aspecto objetivo da cruz, fala daquela obra que Cristo realizou lá no Gólgota, uma vez para sempre. Ali você vê a cruz no seu aspecto objetivo. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos caminhar o caminho da cruz, negar a nós mesmos, então você vê que fala de uma experiência, fala de um caminhar, fala de uma coisa prática. Assim também é a fé. Nós podemos absorver a fé no sentido objetivo da vida cristã. E ela tem esse aspecto, sim. A fé, ela tem o seu caráter objetivo. Mas aqui Paulo fala da fé no seu caráter subjetivo. Porque nós estamos em uma batalha espiritual. Toda a nossa vida é uma batalha espiritual. Uma batalha de todo dia, uma batalha de todo tempo, uma batalha de todo momento, uma batalha de todas as horas. Em Efésios 6, Paulo diz que nós não pelejamos contra carne e contra sangue. O termo carne no Novo Testamento, irmãos, é um termo genérico. Então, os termos genéricos na Bíblia, eles são examinados com muito cuidado, ou precisam ser examinados com muito cuidado. Porque quando você pega um termo que tem uma conotação geral, você não pode fazer uma aplicação literal. Porque quando você faz uma aplicação literal num termo que tem uma conotação geral, você pode perder o sentido da interpretação e da aplicação. Então, fica uma coisa vaga. Porque carne na Bíblia pode falar de todas as pessoas, todas as carnes presentes. Pode dar o sentido de pessoas. Como também, carne fala de natureza, natureza adâmica caída. É carne, é carnal. Então você vê que esses termos requerem de nós um cuidado maior para que façamos a interpretação. Então, quando Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, ele está falando ali de carne como natureza? Claro que não, porque nossa luta é contra a carne. Porque se você lê o capítulo 6 de Romanos, lê o capítulo 7 de Romanos, lê o capítulo 8 de Romanos, Paulo não vai dizer isso para não andar na carne? O que é andar na carne? Andar conforme a nossa natureza caída. Andar de acordo com a nossa natureza adâmica. Nós temos que andar segundo o Espírito. Então você vê como precisamos ser cuidadosos. Então quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. Nós não lutamos uns contra os outros. Nossa guerra aqui não é uma guerra pessoal. A nossa guerra aqui é uma guerra espiritual. É contra o quê? Principados, potestades, dominadoras deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Ficou claro? Claro que fica. Não tem como você contra-argumentar isso. Mas chama a atenção de vocês, irmãos, porque existe um combate, existe uma guerra em curso. E o cristão que não tem discernimento quanto a isto, está caminhando a ermo. E mais ainda, está se tornando uma presa vulnerável para ser entrelaçada pelo inimigo. As armas do inimigo mais sutis é justamente estas, o mundo, a nossa carne. O mundo e a carne são duas terríveis armas que o inimigo usa para destruir, perverter, corromper o caminho de um cristão. Então aqui, Paulo ele diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. Você se lembra no versículo 11? Ele diz assim, foge destas coisas. Eu quero dizer isso para vocês com um único objetivo, para lhes mostrar que Paulo está na mesma linha, como ele dissera para Timóteo, depois dele falar sobre tantos laços, tantos perigos que existem na nossa vida, ou existem dentro do nosso contexto real. Quantos perigos sutis, então ele vai falar de alguns. O falso ensino, o entendimento errado acerca de prosperidade. Então, quando você lê o capítulo 6, a partir do versículo 13, você vai ver vários pontos que Paulo coloca para Timóteo. Aí depois ele diz no versículo 11, foge, escapa, livra-te dessas coisas. Aí agora ele vai reforçar com um argumento muito prático.
combate o bom combate da fé. Então, irmãos, além de nós termos que lutar contra coisas exteriores, também temos que lutar contra coisas interiores. E que todos nós temos consciência que numa esfera ou outra, nós estamos envolvidos em um grande combate espiritual. Um combate que não terminou. Esse combate é tão terrível que o último inimigo a ser vencido será a morte. E quando essa morte vai ser vencida, em nós, os que ficarmos aqui, ela será vencida quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e em nós será tragada a morte pela vitória. Então, ainda temos inimigos a vencer. Temos a carne, temos o mundo, temos o próprio inimigo e temos a morte. Todos estes. Mas graças a Deus, irmãos, que só há um vencedor em todo o universo. Só um conseguiu vencer o mundo, a carne, o diabo e a morte. Quem? Nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso padrão. Ele é a nossa vitória. A sua vitória não é vencer uma batalha e outra. A sua vitória não é um estado de espírito. A sua vitória não é uma condição na qual você se encontra agora. A sua vitória é uma pessoa ressurreta. Aquele que foi provado em todas as coisas. Como está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele foi provado em tudo. Ele foi tentado em tudo. E ele venceu todas as tentações. E ele é a nossa vitória. Do ponto de vista de Deus, só há um vitorioso. Quem? O Senhor Jesus. Não há outro homem vitorioso. Não há outro vencedor. Diante de Deus, só um homem é vencedor. Este homem é o Senhor Jesus. E Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vitória. Então, a nossa grande necessidade, o nosso grande desafio é pedir ao Espírito Santo que nos encha mais da vida do Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, então a fé tem o seu caráter objetivo, mas também tem o seu caráter subjetivo. O assunto de Paulo aqui é nos mostrar isso, nos mostrar o caráter subjetivo da nossa fé. Permita-me mostrar um texto para vocês aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler os versículos 6 e 7. Meus irmãos e irmãs, antes de lermos esse texto, deixa eu fazer uma colocação para vocês. Nenhuma guerra que esteja em curso agora, ou nenhuma outra batalha que tenha ocorrido na história, pode se comparar com o combate da fé. O combate da fé é o maior combate que existe. Talvez vocês possam lembrar muitas batalhas memoráveis. Talvez agora possamos refletir sobre algumas guerras que estão ocorrendo mundo afora, ou algumas que já ocorreram e que marcaram a história. Mas uma coisa é certa, irmãos, nenhuma dessas batalhas, ou mesmo dessas guerras, podem ser comparadas com essa batalha da fé, que nós estamos travando. Escute isto. Porque qualquer batalha que tenha ocorrido, ou qualquer batalha que esteja ocorrendo, suas consequências são históricas e temporais. Agora, na batalha da fé, nesta batalha na qual estamos envolvidos, esta batalha que está sendo travada, as consequências são eternas. Estão entendendo? As consequências são eternas. Medite sobre isto. Por isso nós precisamos ter consciência da seriedade da nossa vida como cristãos. Precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Irmãos, eu creio que este é um grande privilégio. Por mais que isso mexa com a estrutura do seu caminhar, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com isso, porque esta é uma obra que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Abrir os nossos olhos acerca da seriedade da vida a qual nós estamos vivendo. Queridos, aqui nesse texto, ou nestes textos, versículos 6 e 7 de 2 Timóteo 4, Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí o versículo 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amados, permita-me traduzir essa palavra combati, que está aqui no versículo 7.
A tradução dessa palavra significa entrar numa competição. Entrar numa competição. Lutar enfrentando dificuldades e perigos. Essa é uma palavra muito rica. Traz o sentido também de esforçar-se com zelo extremo para conquistar algo. Escute isso. Porque se você traduz esta palavra não apenas do seu sentido original, do seu sentido etimológico, mas se você consegue traduzir esta palavra a partir da vida de Paulo, você vai entender melhor. Porque você vai ver esse apóstolo sofrendo angústias, perseguições, lutas. Se você estudar a segunda epístola que ele escreveu, capítulo 7, capítulo 10, 11, 12, se você estudar esses capítulos, me perdoe, capítulo 3 também, você vai ver muitas situações de Paulo acerca das lutas que ele teve que enfrentar. Há um ponto ainda no início do capítulo 2 ele aborda isso. No capítulo 3, ele vai tratar de algo muito especial, quando ele diz que nós temos o trabalho do Espírito Santo. E o grande trabalho do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória. E nós temos o ministério do Espírito Santo. E esse ministério, ele visa pegar este vaso de barro e colocar a excelência da vida de Deus. Então ele vai mostrando esse lado glorioso da obra do Espírito. Mas ele não esconde, irmãos, a realidade das angústias, dos sofrimentos. Sofrimento que ele passou a ponto dele preferir a própria morte. Perseguições, aflições, perseguições físicas, perseguições até mesmo entre os irmãos, lutas. Ele chega a descrever no capítulo 12 que havia um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Era como que um espinho na sua carne. Você sabe que hermeneuticamente falando, você não tem como contradizer aquilo que o próprio contexto vai te dar como respaldo para interpretar o que era o espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era uma doença. Alguns dizem que ele tinha problema de vista. Para mim tudo isso é tolice, porque de maneira hermenêutica, você só tem um argumento para dizer o que era o espinho na carne de Paulo. Eram as perseguições, ele deixa isso claro no capítulo 11. Uma porção do capítulo 11, ele vai falar dos sofrimentos, das lutas. Nessa epístola ele chega a dizer isso, irmãos. Perseguições tão pesadas, a ponto dele ter desistido da própria vida. Porque este foi um homem que sofreu, passou perseguições, afrontas. Em Tessalônica, ele foi deixado como morto depois de um apedrejamento. Em Filipos, ele foi açoitado, foi jogado numa masmorra. Você pode imaginar isso? Uma boa parte da sua vida ele esteve em prisões, julgamentos injustos, acusações injustas. Mas esse homem nunca desistiu. Ele disse: eu combati o bom combate. Essa palavra aqui, irmãos, ele sabia que estava numa competição. Competição com quem? Contra a sua própria carne, contra o mundo que o afrontava, que procurava removê-lo do seu chamamento, da sua vocação. As tentações, as lutas que nós passamos, irmãos. Muitas vezes nós apontamos o dedo para um irmão, para outro, tentando criticá-lo por suas fraquezas, por suas quedas. Mas, irmãos, todos nós, indiscutivelmente, todos nós passamos as mesmas coisas. Possa ser numa esfera ou em outra, mas passamos. Possa ser por dentro ou por fora, mas passamos. Porque o inimigo batalha dia e noite pelas nossas almas. Mas nunca esqueça, irmãos, nunca esqueça disso. O Senhor não nos deixou a ermo neste mundo. Ele nos enviou o Consolador, o Paracleto, o Ajudador, o amigo fiel, o sustentador, aquele que não nos deixa só, o nosso advogado. Ele nos deu o seu Filho como nossa vitória. E nós precisamos agora, irmãos, não apenas ver isso de maneira doutrinária, nós precisamos agarrar a isto com fé. Escute isso, com fé. Porque se você não agarra isso com fé, você vai ficar simplesmente assistindo o inimigo e esfriando seu coração.
esfriando sua vida, te matando vagarosamente, matando suas convicções, matando o seu amor, matando o seu zelo, matando o seu desejo pelo Senhor, colocando em você uma experiência superficial, uma vida sem fundamento, porque isso é muito que existe hoje. Muitos cristãos hoje têm uma vida cristã que não tem fundamento. Quando passa pelo crivo do caráter de Deus, do caráter da palavra, tudo isso se torna palha, madeira e feno. Nós precisamos de uma vida com fundamento, uma vida com realidade. E o inimigo, ele consegue, irmãos, ele consegue dissimular todas as coisas, destituindo valores espirituais, constituindo uma superficialidade espiritual, nos trazendo uma sensação muito hipócrita e falsa, e nós achamos que tudo isso é espiritualidade. Não é, irmãos. A espiritualidade, ela tem que ser embasada pela Bíblia, ela tem que ter um caráter real e espiritual, ela tem que ter a autenticidade de Deus, não da nossa carne, porque carne religiosa também não agrada a Deus. Se uma carne adâmica não agrada a Deus, muito menos uma carne religiosa. Lembra de Abraão, quando ele misturou a sua fé com carne? O que ele gerou? Ismael. O que é isso? Carne religiosa. É a carne religiosa que tenta agradar a Deus. Deus não aceita carne religiosa. Quando Davi foi buscar a arca, você se lembra? Ele foi buscar a arca, ele foi com a sua religiosidade, ele foi com seus artifícios. O que ele produziu? Morte. Porque Deus tem seu padrão, Deus tem seu caráter, Deus não abaixa o seu padrão, Deus não diminui o seu caráter. Estão entendendo, irmãos? Eu e você temos que entender isso. Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, não remove de mim só os pecados, não é remover no sentido objetivo, porque isso Ele já fez uma vez para sempre, mas esses pecados que nós cometemos no dia a dia, que nós necessitamos que o sangue nos lave. Então nós temos que orar: Senhor, lava-nos dos nossos pecados, mas também temos que pedir: Senhor, nos livra da carne religiosa. Porque a carne religiosa é tão danosa quanto o pecado. Porque ela nos dá a sensação que nós estamos vivendo acima da média espiritual. E podemos não ver que nós estamos sendo uma pedra, estamos sendo um estorvo para nós mesmos, para os nossos próprios irmãos. Então isso é tão perigoso, irmãos. Foi o que aconteceu com Abraão. Levou 13 anos para ele cair em si. 13 anos é muito, irmãos. 1 minuto já é muito sem Deus. Então imagine 13 anos sem altar, como foi Abraão. Que o Espírito Santo nos socorra e abra os nossos olhos. Então, irmãos, irmãs, olhe bem. Ele diz: combati o bom combate. Ele se empenhou. Ele se empenhou. Ele lutou. Se você olhar todas essas definições que nós encontramos dessa palavra combati aqui, dessa competição, deste zelo que ele tinha, zelo extremo de se esforçar por algo, tudo isso nós podemos entender que é uma explicação daquilo que ele diz lá no versículo 12 de 1 Timóteo, capítulo 6. Esse combate da fé. Deixe-me mostrar um outro texto para vocês, que ele, associado com estes dois, vai produzir mais luz para nos fazer entender como a vida de Paulo, ela teve o significado da tradução dessa palavra combati, aqui do versículo 7. Como a vida dele foi uma vida de competição, como eu acabei de falar para vocês, por tudo que ele passou, por todas as lutas, Aqui, Gálatas capítulo 2, e o versículo 2. Você vai ver que a vida dele teve todas as características descritas por essa palavra combatir. Você vai ver que toda a vida dele foi vista do ponto de vista de um corredor. Já falei isso para vocês em outra oportunidade. Quando ele começa a correr a carreira, lá no capítulo 9 de Atos. Então, se você ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver que ele está correndo. Ele diz assim, que ele esmurrava o seu corpo, reduzia ao pó, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não fosse reprovado. Então você vê que ele está correndo, um corredor. Você vai ver também que em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 até o 14, ele vai dizer: não, eu não alcancei, eu ainda estou correndo para alcançar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. E avançando para as coisas que diante de mim, eu deixo as coisas que estão para trás. Eu sigo para o alvo, para o prêmio
Vê que ele tinha um foco, ele tinha um prêmio. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra soberana vem de um vocábulo no original, anos, que significa ascensional vocação celestial. Você e eu temos uma ascensional vocação celestial. A nossa vocação não é para as trevas, nossa vocação não é para o inferno, nossa vocação não é para o mundo, a nossa vocação não é ser uma pessoa de sucesso nessa terra, a nossa vocação é estritamente celestial. Então, irmãos, Gálatas 2:2, ele diz assim: subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Eu quero que vocês notem aqui duas frases nesse texto. Primeira, subir em obediência a uma revelação. E a outra, não correr ou ter corrido em vão. Então você vê que ele vai mostrar que a vida cristã que ele viveu era uma carreira, era uma corrida. Ele não estava num parque de diversão. Ele estava numa arena, ele estava correndo, ele estava diante de grandes gigantes espirituais. Irmãos, por favor, esses termos aqui, correr ou corrido, é tão interessante que, se você observar, o termo traduzido é o que nós conhecemos em português como trecho, um trecho. Mas lá, no texto original, tem um sentido muito maior, é um percurso que um atleta corria para obter a vitória. Eu creio que aqueles que conhecem as origens das corridas, especialmente no tempo da Grécia Antiga, essa palavra vem dessa ideia. Quando os atletas tinham aquele trecho para percorrer, e eles corriam, se esforçavam para poder chegar na frente e alcançar a vitória. Esta é a ideia dessa palavra. É justamente isso que Paulo está dizendo, que ele temia correr e perder a corrida. Combater o bom combate, mas não terminar a carreira e não combater o bom combate. Espere aí, lembra, combati o bom combate, terminei a carreira. Irmãos, pense bem, existe também o perigo de nós terminarmos a carreira sem combater o bom combate. Estão entendendo? Tente ver isso para você entender esse versículo. Existe um grande perigo de alguém terminar a carreira, ter corrido, mas, no entanto, não foi vitorioso. É isso que ele está dizendo, essa é a maneira de parafrasear o versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 4. Porque o grande segredo, irmãos, não é terminar a carreira, é combater o bom combate. Porque terminar a carreira sem um bom combate, a sua fé não vai significar nada. Porque para morrer nós temos que ter fé. Você precisa da fé até para morrer. Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Não adianta, irmãos. Veja bem, combati o bom combate, completei a carreira. O sentido aqui é, ele não correu em vão. Ele alcançou a vitória na carreira que ele percorreu. Por isso agora ele pode descansar na fé. Essa é a maneira de se parafrasear o versículo 7. Irmãos, que lindo é isso. Veja que exortação gloriosa nós temos aqui. Correr ou ter corrido em vão. Esse era o temor de Paulo. É que ele estivesse correndo a carreira cristã de maneira vazia, sem propósito. Irmãos, por favor, veja esse texto mais uma vez. O medo de Paulo é que ele estivesse correndo em vão. O que significa isso? Essa palavra vão aqui, o sentido dela é vazio, sem sentido. A minha pergunta para todos vocês é: será que você tem certeza, tem convicção da carreira que você está correndo? Será que você está claro quanto à carreira cristã? Será que você está correndo com propósito? Ou você ainda está parado lá atrás no perdão dos pecados? Porque para muitos cristãos a vida cristã se resume só ao perdão dos pecados. Irmãos e irmãs, de uma vez por todas, saibam disso. O perdão dos pecados é o primeiro item da nossa salvação, não é o último, é o primeiro. A nossa ascensional vocação é muito maior do que isto. Não estou diminuindo o perdão.
porque ele é a base de tudo, ele é o fundamento de tudo. Mas o grande perigo, irmãos, é você não saber que existe uma vocação celestial, é você não saber que existe um glorioso chamamento para a igreja, é achar que nós estamos aqui nessa terra caminhando a ermo, cada um faz o que quer, cada um vive como quer, cada um vive sua vida de maneira particular. Isso não é o que está no livro de Juízes, quando diz que cada um fazia o que queria. Se você olha para a igreja de maneira geral, qual é a ideia que você tem? Vamos ser honestos, irmãos. A ideia que você tem é que cada comunidade, cada denominação faz o que quer. Cada uma tem o seu compêndio, cada uma tem o seu estatuto. Irmãos, nós não temos que ter estatuto, nós não temos que ter compêndio, nós temos que ter a palavra de Deus somente. Nós não temos que ter regras, nós temos que ter a palavra de Deus somente. E o Espírito Santo vai interpretá-la, o Espírito Santo vai aplicá-la, o Espírito Santo vai corrigir-nos através dessa palavra. Porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante. Nós não podemos servir a Deus baseado em algumas coisas. Nós temos que servir a Deus no padrão da sua palavra, porque a sua palavra é a revelação do seu caráter. Entende, irmãos? Paulo temia, irmãos, que ele pudesse correr a carreira cristã em vão. Mas quando ele está prestes a morrer, sabe o que ele disse? Eu não corri em vão, combati o bom combate, eu terminei a carreira. Que lindo, irmãos, é poder dizer isto. Terminei a carreira. Como o irmão Martin Lloyd Jones, prestes a morrer, um grupo de irmãos cerca a sua cama, ele sussurra no ouvido do seu filho e diz assim para o seu filho: peça a eles que não orem por mim. Ele sabia que o tempo da sua partida tinha chegado. Por que os irmãos iam orar e dizer: Senhor, cura teu servo? Ele sabia que ele já tinha terminado a carreira, que ele combateu o bom combate. Porque se você não combateu ainda, peça ao Senhor hoje que Ele abra os teus olhos, que Ele não permita que você termine a carreira sem ter combatido o bom combate da fé. Pense, irmãos, considere isso, reflita sobre isso. Você pode dizer: mas irmão, eu não tenho nada, não tenho nem profissão, apenas cuido dos meus filhos, do meu esposo. Talvez o irmão diga: irmão, eu sou muito ocupado no meu trabalho, eu não tenho tempo para Deus, eu já criei, estou muito satisfeito com o Senhor, estou muito alegre na minha vida cristã. É mesmo? É assim que você pensa? A minha pergunta é: você está muito alegre na vida cristã? E Deus está alegre com a sua vida? Será que você se anulou tanto assim? Será que você aceitou essa imposição medíocre? Que você não precisa ser nada? Meu irmão, minha irmã, descubra o seu lugar no corpo de Cristo, porque você é um grande vaso nas mãos de Deus. Quando você descobre isso, você pode perceber que existem riquezas insondáveis de Cristo que Ele quer comunicar por meio da tua vida. Pense nisto, considere isso, reflita sobre isto. Não fique de braços cruzados. Talvez a tua oração, a tua intercessão pode mover os céus, pode mover o braço de Deus, pode causar intervenções, pode transformar vidas. Talvez uma palavra, o cuidado, o ministério, a graça que Deus tem te dado como esposa, para cuidar do seu marido, para cuidar dos seus filhos, é algo tão importante que você não faz ideia. Deixe-me colocar algo para vocês. Meus irmãos e irmãs, vocês acreditam que naquele dia, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados por Deus pelas nossas obras? Você acredita que, se suponhamos aqui, que estamos naquela fila do tribunal de Cristo, e de repente a pessoa que está na sua frente para ser julgada é Paulo, então você vai se encolher todo ali no tribunal, pensar: meu Deus, quando o Senhor julgar Paulo, vai dar para ele um galardão enorme, e eu? Ele não vai dar nenhuma cinza da glória do galardão de Paulo. É assim que você vai se sentir? Apenas uma mera suposição. É assim que você vê? Que Deus vai julgar uns pela glória das obras. Imagine, naquela grande fileira, talvez à sua frente esteja um pregador como foi Spurgeon, como foi Moody. E você pensar: nossa, e eu? Irmãos, deixe-me dizer uma coisa, e talvez isso te ajude por toda a vida. Deus não vai julgar ninguém pela quantidade de obras, mas pela fidelidade. Talvez Deus te dê um ministério que você julgue desse tamanhozinho, tamanho da cabeça de um alfinete. Mas se você foi fiel aí, se você foi fiel nessa medida,
Você foi fiel em um talento, pode ter certeza que o Senhor vai julgar é o caráter da tua fidelidade, não a quantidade das tuas obras. Imagine o que passa na cabeça de um novo convertido. Ele vai sofrer da síndrome da mediocridade, porque ele vai pensar, olha, os irmãos aqui têm 30 anos, alguns têm 40 anos de fé, eu nasci agora. Ele vai viver a vida cristã sem perspectiva alguma. Mas quando ele descobre aquela parábola dos trabalhadores da vinha, aquele senhor passou o dia todo, desde cedo, chamando trabalhadores para a sua vinha. Quando faltavam alguns minutos para encerrar o período, ele chamou alguns poucos para trabalhar. E quando ele foi julgar todos, ele assalariou todos de igual medida. E aqueles que começaram a trabalhar desde cedo, começaram a argumentar. Mas por que nós vamos receber o tanto quanto eles que trabalharam tão pouco? Porque o Senhor não vai nos julgar pela quantidade de tempo de serviço, mas pela fidelidade no serviço. Isso não é glorioso, irmãos? É. Isso não é libertador? É. Então o que se espera de nós não é que sejamos grandes trabalhadores, mas que sejamos fiel, seja no pouco, seja no muito, seja fiel ao Senhor. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa, galardão, reino, são termos intercambiáveis. Então o que quer dizer? O Senhor não diz, trabalhe até a hora da morte, aí você vai ganhar muito. Não, ser fiel é a fidelidade que o Senhor espera de nós, e não a quantidade de trabalho. Porque aí os irmãos iam olhar para os irmãos que ministram aqui, para os irmãos que fazem a obra, e pensar, meu Deus, ele é grande demais. Imagina vocês olhar para mim, pensar, esse irmão tem mais de 25 anos de ministério, e eu? Nossa, ele é um irmão grande. Grande? Tem nada de grande aqui, irmãos, nada de grande. A quem muito é dado, muito é exigido. Não há ninguém aqui não existe uma classe clerical. O Senhor não nos julga aqui por tamanho, medido pelos anos de ministério, nem pela quantidade de serviço, mas pela fidelidade. Isso é tremendo, irmãos. Isso é glorioso. Sabe por quê? O Senhor coloca todos nós numa só medida. Não tem maiores e menores. Ou você pensa que lá naquele reino, você vai olhar para um lado assim, tem aqueles irmãos inchados pelo galardão? Não. Lá naquele reino só vai ter um glorioso, exaltado, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Se alguém pensa em ter alguma coroa brilhante lá, quando olhar para o Senhor Jesus, a única coisa que ele vai ter vontade é de ir aos pés dele colocar a sua coroa, porque só ele será exaltado por toda a eternidade. Ah, sim, lá no reino, se você estudar Lucas capítulo 17, você vai ver que haverá responsabilidades. Responsabilidades, sim. Existem responsabilidades diferentes. Alguns irmãos recebem mais responsabilidades do que outros. Alguns recebem uma esfera maior de responsabilidade, mas a esfera maior de responsabilidade não constitui ninguém acima do outro. O Senhor Jesus disse assim para os discípulos, quando os filhos, o João e seu irmão, Tiago, queriam que o Senhor Jesus colocasse eles lá na glória, um ao lado dele. O Senhor Jesus disse, não é assim convosco. No mundo é assim. Se você quer ser grande, então passe a servir. Está vendo, irmãos? Ele deu exemplo disso em João 13, quando ele pegou a toalha e se cingiu para poder lavar os pés do Senhor. Eu vejo muitas igrejas, muitos irmãos praticando isso. A prática de lavar os pés, a cerimônia de lavar os pés. Isso aí eu dou conta, irmãos. Se vocês quiserem provar a minha humildade, através de uma toalha e uma bacia d'água, eu dou conta de ser humilde. Qualquer um dá. Lavar os pés. Ah, irmãos, isso não é humildade. O Senhor Jesus não estava falando disso. Ele estava falando de serviço. Se você se acha o maior, então serve teus irmãos. Estão entendendo? Se você se julga que você tem mais, então passe a servir mais. Porque o Senhor não vai te julgar pela quantidade de obras, nem pela quantidade de tempo que você tem no serviço. O Senhor vai te julgar pela fidelidade. E isso sempre vai nos manter um perfil bem pequeno, porque toda glória e centralidade pertence ao nosso Senhor Jesus. Então, queridos, olhe aqui, Paulo diz, não correr ou ter corrido em vão. Agora, por que Paulo diz isso? Qual era o temor de Paulo? E por que ele corria? Por que ele estava correndo? Qual era o seu alvo? O que produziu em sua vida para que ele abraçasse esta carreira com tanto zelo, com tanto esmero, com tanta força?
Aí você vai ver no início do versículo 2, por isso que eu disse para vocês sublinhar essas duas frases. Ele diz assim: subir em obediência a uma revelação. Está vendo aqui uma revelação? Porque só havia uma revelação governante no coração de Paulo. Vocês sabem muito bem disso, uma revelação governante. Ele traduz esta uma revelação, porque aqui o sentido é bem definido. Porque quando a Bíblia fala de revelações sem um artigo definido, o sentido é geral. Mas quando nós temos um artigo definido, fala da visão celestial. Você se lembra de Atos, capítulo 26, versículo 19, quando ele diz assim para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Essa visão celestial é justamente isto. Toda a obediência dele, toda a carreira que ele percorreu, foi em função desta visão celestial. Foi por causa dessa visão celestial. Se ele não tivesse tido essa visão celestial, ainda ele seria o Saulo de Tarso. Mas o dia que aquela visão celestial jorrou no seu coração, a partir de então ele se tornou cativo por ela. Por isso, irmãos, é tão importante você entender o que é a visão celestial. Porque essa visão que nos faz percorrer este caminho, combater esse bom combate, não viver a ermo, não andar sem propósito, não viver a vida cristã sem propósito. Se podemos viver a vida cristã com propósito, é porque nós temos uma visão celestial. Se você observa, irmãos, quando Paulo diz, em Atos 26, e o versículo 19, quando ele usa o termo visão, e você pode analisar isso na Bíblia, através de ferramentas de pesquisa. Se você fizer isso, você vai ver que esse termo é usado 4 vezes em todo o Novo Testamento. 3 vezes Lucas usa, e a última vez é Paulo. Ele usa 2 vezes em seu evangelho, aqui em Atos 19, e depois Paulo vai fazer uso desse termo em 2 Coríntios capítulo 12. Então é um termo que é usado de maneira muito restrita no Novo Testamento, 4 vezes apenas. Lucas, ele usou de maneira muito bem definida esse termo visão celestial. Isso é muito importante, irmãos, porque quando você vê que Paulo diz que essa visão, essa revelação, o levou a pregar o evangelho aos gentios, o levou a correr, e ele temia correr em vão. O que significava correr em vão? Perder a visão celestial, porque se ele perdesse essa visão, se essa visão não o governasse, ele iria perder o foco, ele iria perder o rumo. Então nós temos uma visão. É isso que distingue a igreja do Senhor Jesus de qualquer outra forma de organização, de seita, seja lá o que for. O que torna a igreja algo distinto deste mundo é que esta igreja tem uma visão celestial, e é esta visão que é a base da sua vocação celestial. Graças a Deus por isso, irmãos, porque nós estamos hoje aqui. Será que nós sabemos por que estamos aqui? Será que nós temos consciência por que nós estamos aqui nessa terra? Será que nós temos consciência por que fazemos parte da última geração? Nosso Senhor está voltando. Mas antes dele voltar, algumas coisas vão acontecer. Algumas coisas bem específicas vão acontecer. Antes da volta do nosso Senhor Jesus, algumas coisas vão acontecer. Nós sabemos dessas coisas. Por quê? Porque temos visão celestial. O Espírito Santo não nos oculta nada. Nós sabemos que o nosso grande e poderoso Deus, Ele fará uma obra na igreja, nesse último tempo, muito maior do que aquela obra que Ele fez no início da história da igreja em Atos dos Apóstolos. Você sabia disso? Ou não sabia? Sabe por quê, irmãos? Existe uma pregação que tenta diminuir a igreja e colocar Israel lá no alto. Porque alguns olham para a igreja e vê a apostasia generalizada e não percebe algo muito glorioso. É tomado por essa visão deturpada, que Israel é colocado lá no alto e a igreja é diminuída. Escute, Romanos 8,18 diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós.
E você sabe que essa glória que há de ser revelada em nós não faz referência à eternidade. Porque você sabe que este capítulo 8 da Epístola aos Romanos, ele é um capítulo dividido em seções. Do versículo 1 ao versículo 17, nós temos uma seção. E se você estudar o versículo 1 ao versículo 17, essa seção fala da vida no Espírito. A segunda seção começa no versículo 18 e termina no versículo 27. Fala do nosso chamamento celestial. E a última seção começa no versículo 28, vai até o final do capítulo. E vai nos mostrar o plano de Deus e os vencedores. Portanto, eu quero te colocar a par de algo. Antes que venha o dia do Senhor, antes que venha a vinda de Cristo nessa terra, Deus vai usar esta igreja para restaurar todas as coisas. Atos 3, 21, diz que o Senhor Jesus está retido no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Efésios 1:10 diz assim, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. A palavra convergir, a tradução dela significa reunir novamente, restaurar novamente todas as coisas e colocar os pés do cabeça exaltado. Um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Como nós podemos encontrar ali nos versículos 19 a 26, especificamente, deixando o de 27 aqui para fechar essa sessão de Romanos 8, vai falar que Deus vai restaurar toda a criação. Você vai encontrar nessa sessão de Romanos 8, versículos 18 a 27, 3 gemidos. O gemido da criação, porque a criação entrou no estado de vaidade, de vazio, de nulidade. Ela perdeu o seu sentido, não por si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. Gênesis 3,17 diz assim, maldita será a terra por tua causa. Adão foi a causa da maldição da terra, porque ele reinava sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. Então, quando ele pecou, Satanás adquiriu a liberalidade de estabelecer um reino de principados, potestades, de dominadores neste mundo. Mas um dia Deus, ele vai destronizar Satanás. Romanos 16, 20, diz assim, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, nessa sessão de Romanos 8, diz que a natureza está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O termo filhos ali é ruiós, filhos maduros. Deus ainda, antes da volta do Senhor Jesus, Ele está reivindicando isso. Esses filhos maduros se tornarão conhecidos diante de Deus. E é estes filhos maduros que vão apressar a volta do Senhor. Estes filhos maduros vão esmagar a cabeça de Satanás. Esses filhos maduros, e através desses filhos maduros, Deus vai restaurar todas as coisas. E vai colocar todas as coisas debaixo do cabeça exaltado, o Senhor Jesus Cristo. É pequeno isso, irmãos? É pouca coisa? Não é. Não é mesmo. É algo muito glorioso. Mas não só isso, irmãos. Quando você abre o livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, João fala de um grande terremoto. Ele fala de um terremoto e dá uma descrição que esse terremoto será tão grande que os céus vai enrolar como um pergaminho. Aí ele diz assim, que os grandes, os poderosos deste mundo, vão sair em desespero, gritando, montes, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Não é interessante isso, irmãos? Porque muitos dizem que no tempo da grande tribulação, irmãos, cuidado com a marca da besta, cuidado com o chip, cuidado com isso, porque se a igreja for passar pela grande tribulação, nós vamos sofrer muita dificuldade, ninguém vai comprar, ninguém vai poder comer, a igreja vai ser muito perseguida. Da onde você tirou isso em Apocalipse? Onde diz isso em Apocalipse? Onde diz isso na Bíblia? Porque na Bíblia não diz isso. Porque se você abrir Apocalipse, você vai encontrar esses ruiós, esses filhos de Deus. É descrito nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse como os vencedores. Vencedores. Então, se você observar a cronologia dos fatos na Bíblia, no capítulo 6, versículo 12, tem esse grande terremoto. E no final, no versículo 17 desse capítulo 6, tem uma pergunta assim, quando esses grandes, esses magnatas, quem está em desespero no livro de Apocalipse não é a igreja. Quem está em desespero em Apocalipse é o mundo, são as nações. Quem está aprisionado é Satanás. Porque, meus irmãos e irmãs,
Se você crê na igreja assim, então você não crê na igreja da Bíblia, porque Deus está restaurando a sua igreja, Ele vai restaurá-la. Você acredite nisso, Ele vai restaurá-la. Ele vai ter uma igreja à altura do seu filho, Ele vai ter uma igreja gloriosa, Ele vai ter uma igreja conformada ao filho dele. Você entende isso? Se você está olhando só para as coisas negativas, tire o olhar das coisas negativas, olhe para Cristo, olhe para Ele, porque Ele começou a boa obra, Ele não vai parar no meio do caminho, Ele vai terminar. Então Ele quer que você tenha consciência. Então escute isso. Você vê o versículo 17, João dizer assim, e quem poderá estar em pé? Não é verdade? Quem poderá estar em pé? Aí você começa o capítulo 7, quando João, ele tem uma visão de 4 anjos, nos 4 cantos da terra, pronto para lançar juízo. Deus diz, não destrua a terra, nem a danifiques, até que eu possa selar, porque o Senhor vai selar os seus. Se esse mundo terá a marca da besta, também haverá aqui na terra uma geração com a marca de Deus. O capítulo 7 vai mostrar isso. Aqueles que têm a marca de Deus, aqueles que têm o caráter de Deus, essa é a marca. Aqueles que têm a cruz como estilo de vida, aqueles que não viveram para si mesmos. Então você vai ver que aí tem uma lista dos 144 mil. Se você lê o capítulo 7, tem os 144 mil. O que significa os 144 mil? Esse número é 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 fala de completação, multiplicado por 12 vezes 1000, significa a completação das completações da obra do Filho de Deus. Você diz, não, irmão, não. Irmão, isso aí fala das nações de Israel. Ah, é mesmo? É assim que você interpreta Apocalipse? Então interprete seu Apocalipse para lá, porque biblicamente você não tem autoridade para dizer isso. Primeiro, quantas tribos tinha Israel? 14, não 12. Vocês esqueceram dos filhos de José? Estão excluindo Manassés e Efraim? Ah, então alívio total. 14. Uma outra pergunta. Se lembra desse capítulo 7? 2 tribos estão faltando aí. Tem 12 tribos, estão faltando 2. Quais? Dan e Efraim. Aí você tem que ler 1 Reis, capítulo 12, para saber por que Dan não está lá. Por causa da idolatria. Aí você tem que ler o livro de Osés, vou te ajudar, capítulo 4. Diz que Efraim se mistura com os ídolos, deixai-o. A palavra aqui, a frase deixai é desprezo absoluto. Essas 2 tribos se envolveram com a idolatria e foram sinônimo da idolatria em Israel. A história é longa, mas eu estou passando por cima de muita coisa. Mas isso já basta para te ajudar, para você interpretar a Bíblia de maneira clara. Esse número 144 mil é um número profeticamente representativo. Nunca esqueça isto. Nunca esqueça isto. Então, meus irmãos, você vai ver algo aqui também. Quem era o primogênito das 12 tribos? Rúben. Mas quando você abre essa lista dessas tribos do capítulo 7, quem é a primeira tribo que aparece? Judá. Por que não Rúben? Outro princípio. Aí você tem que ler Gênesis 32, depois 1 Coríntios capítulo 5. E você vai ver que Rúben se deitou com a concubina do seu pai, com Bila. Por isso ele perdeu a primogenitura, o direito, a bênção da primogenitura. Aí foi dado a Judá, porque Judá agora representa o reino, porque é a tribo do Senhor Jesus, Ele é o rei dos reis. Então, está vendo, irmãos? É simples isso? Não, mas o Espírito Santo pode nos ajudar. Por quê? Porque essa é a linha do Apocalipse. A linha do Apocalipse não é mostrar o dia e a hora que o nosso Senhor vai vir. Porque esse dia e a hora do Senhor, que Ele vai vir, não é um cronos, é um kairos, é um tempo específico e distinto no coração de Deus. Porque essa noiva não está pronta, esses ruiosos não estão preparados. Deus tem que restaurar todas as coisas. Deus tem que esmagar a cabeça de Satanás. Deus vai trazer juízo sobre as nações. Aí começa o capítulo 8. Lembra? A partir do capítulo 8 começam as 7 trombetas. Mas os versículos 1 a 5, você vai ver que tem a oração, como a forma do incenso subindo. Aí novamente você vai ver que outro incenso é somado com esse incenso. Aí depois, quando esse incenso toca o trono de Deus, aí começa as trombetas. Lindo isso, irmãos, porque as trombetas têm 2 lados na Bíblia. Aqui em Apocalipse fala do juízo das nações, mas para o povo de Deus, quando Deus instituiu a trombeta, lá em Levítico, capítulo 23, e o versículos 23 e 24, você vai ver que era uma santa convocação. Quando se tocava a trombeta para o povo de Deus, era Deus chamando o povo para reunir em torno dele.
Lá em Números capítulo 10, Deus institui novamente as trombetas. E era para quê? Para desarmar o acampamento, porque é hora de partir. Então, para o povo de Deus, as trombetas tinham dois significados: um chamamento íntimo para Deus e a hora de partir. Irmãos, é para nós também. Quando nós começarmos a ver as trombetas tocar nesse mundo, nós sabemos que a nossa redenção eterna está se aproximando cada vez mais e mais. Mas para o mundo não. A partir do capítulo 8, você vai ver Deus julgando essas nações. Então, irmãos, esse é o grande combate, o combate da fé. Esta é a visão celestial, a visão do nosso chamamento, mas em primeiro lugar, a visão da pessoa e obra do Filho de Deus. Nós temos que combater, lutar dia após dia, batalhar momento após momento. Nós não podemos parar, porque está prestes o tempo da nossa gloriosa redenção eterna. Isso é muito glorioso, irmãos. Se o Senhor permitir, na quinta que vem, nós vamos recomeçar a partir desse ponto, com a ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ajudar, mais uma vez, falar abundantemente nos nossos corações.